Portugal, tenho o gosto de cumprimentar todos os presentes. Eu chamo-me Patrícia Bernardo, realizei este trabalho de investigação com os professores Dr. Jorge Bravo e Mário Teixeira da Universidade de Évora com o título A Gestão Municipal do Desporto e o Impacto da Promoção da Atividade Física para Idosos. Introdução. Vou começar com uma breve contextualização. Atualmente o Estado é responsável pelo desporto e, de modo a tomar partido dessa mesma responsabilidade, implementa ao desporto políticas públicas para gerir com eficácia todos os seus setores. Os municípios são os principais impulsionadores do desporto local e, como tal, devem ser dotados de recursos humanos, recursos técnicos e recursos materiais. A intervenção dos municípios no desporto é orientada por leis, por pressupostos legais. Como é do conhecimento geral, a atividade física é muito importante e, como tal, os municípios devem ser os principais responsáveis pela promoção dos programas municipais de atividade física para toda a população. No entanto, para que isto seja possível, é necessário investimento por parte dos municípios. Objetivos do estudo. Definimos como objetivo geral caracterizar a gestão municipal relacionando-a com a promoção da atividade física para pessoas idosas e definimos alguns objetivos mais específicos, tais como caracterizar os programas municipais de atividade física para as pessoas idosas dos municípios de Évora, Arraial, Estremoz, Requengos, Monsaraz e Viana do Alentejo, caracterizar os indicadores de composição corporal, aptidão física e funcional e saúde em participantes e não participantes nos programas municipais de atividade física e analisar os indicadores de composição corporal, aptidão física e funcional e saúde nos participantes dos programas municipais de atividade física em função da dotação financeira atribuída pelos municípios. Perguntas de partida. Terá a gestão municipal através dos programas municipais de atividade física impactos positivos na saúde e bem-estar das pessoas idosas? Resultarão os programas municipais de atividade física em melhores índices de saúde, maiores níveis de aptidão física e funcional e uma composição corporal mais favorável para os participantes? Revisão da bibliografia. A revisão da bibliografia foi dividida em dois grandes blocos. O primeiro, a gestão municipal, e o segundo, a atividade física. Vamos começar pelo primeiro grande bloco, a gestão municipal. Como me referi atrás, os municípios são os principais responsáveis pela promoção do desporto ao nível local. E como tal, devem criar estratégias para o aumento das condições para a prática desportiva a todos os escalões etários. São considerados os principais impulsionadores do desporto do futuro e, como tal, devem atender às aspirações, desejos, motivações e necessidades dos cidadãos. Silva considera o desporto como uma área de destaque. No entanto, para que todos estes objetivos sejam cumpridos, é necessária a implementação de políticas públicas. As políticas públicas ao nível dos municípios designam-se de políticas públicas locais. Estas orientam as suas ações para as necessidades dos cidadãos e reportam-se às decisões e medidas tomadas pelo município. Os municípios podem adotar dois tipos de modelos. O primeiro, as políticas de elite, e o segundo, as políticas de base. Enquadramento legal dos municípios no desporto. O desporto está assente no artigo 79, Cultura Física e Desporto, da Constituição da República Portuguesa de 1976 e ainda no artigo 64 e no artigo 70. Mais especificamente, ao nível dos municípios, temos a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto. Passando agora ao segundo grande bloco, a atividade física. Atualmente são inquestionáveis as vantagens da prática regular de atividade física na saúde. E no que diz respeito à população idosa, existe a necessidade de desenvolver ferramentas e estratégias para gerir com eficácia os assuntos relacionados com longevidade. Os benefícios da atividade física refletem-se a três níveis: fisiológico, psicológico e social. Permite um estilo de vida saudável, uma aptidão física adequada e autonomia e independência nas tarefas diárias. Um dos principais objetivos dos municípios prende-se com a promoção dos programas municipais de atividade física para toda a população, especialmente para a população idosa. Estes programas visam o envelhecimento ativo, a integração social, segurança e melhorar a saúde. Devem contemplar atividades estruturadas de modo a atingir os objetivos de cada indivíduo e o conhecimento profundo das características das pessoas a quem se dirige a atividade física, nomeadamente limitações, interesses e necessidades. Deve contemplar a atividade diária e contemplar componentes de aptidão física e funcional, nomeadamente componente cardiorrespiratória, força, flexibilidade, agilidade e coordenação. Os programas municipais de atividade física devem ser isentos de custos. Em Portugal é a União Europeia que financia este tipo de programas. Ao longo dos anos tem-se notado cada vez mais um maior investimento por parte dos municípios no desporto, principalmente neste tipo de programas, mas também se tem notado um grande investimento em infraestruturas desportivas. Metodologia. Foi um tipo de estudo transversal que incluiu 351 pessoas idosas da região do Alentejo em Portugal.
mais especificamente os municípios de Évora, Arraiolos, Tremoz, Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo. Os critérios de inclusão passaram por idade igual ou superior a 65 anos e ausência de problemas cognitivos graves. Os critérios de exclusão eram os dados em falta, principalmente na variável independente do nosso estudo. A recolha de dados decorreu no período de abril de 2017 a janeiro de 2018. Instrumentos de avaliação. Utilizamos um questionário sociodemográfico e condições de saúde que englobava algumas perguntas restritas, como é o caso do nome, da idade, do género, da residência e algumas questões relacionadas com as condições de saúde, como era o caso de quantidade de medicamentos diferentes por dia, problemas ou incapacidades físicas, doenças crónicas diagnosticadas pelo médico e ainda uma questão relativa se as pessoas idosas tinham feito ou não as aulas do Programa Municipal de Atividade Física no último ano. Esta foi uma das questões mais importantes do nosso estudo porque nos permitiu gerar a variável independente. Recorremos ainda ao IPAC para quantificar a quantidade de atividade física, à bateria de testes Fullerton Advanced Balance Scale para avaliar o equilíbrio, à escala Composite Physical Function para avaliar a independência física, à escala de depressão geriátrica para avaliar os sintomas relacionados com a depressão, à Fales Efficacy Scale para avaliar o medo de cair, à medição da composição corporal, que englobou a medição da estatura e do peso, que nos permitiu calcular o índice de massa corporal, e ainda à medição da circunferência e da cintura. E à bateria de testes do Senior Fitness Tests, que englobou 6 testes de aptidão física e funcional. Através dos nossos instrumentos foram geradas diversas variáveis. Quando as variáveis apresentam altos níveis de intercorrelação entre elas, podem ser agrupadas numa única componente. E então geramos 3 compósitos. O compósito de composição corporal, o compósito de aptidão física e funcional e o compósito de saúde. É importante referir que os missing values não foram contabilizados. Tentámos perceber também ainda qual era o investimento dos municípios nos programas municipais de atividade física. Fizemos algumas questões aos chefes da divisão de desporto dos nossos municípios e as questões passaram por quantidade de professores envolvidos nas aulas dos programas municipais de atividade física sénior, valor hora pago aos professores, quantidade total de horas de aulas dos programas municipais de atividade física sénior, gastos em instalações, gastos com transporte de participantes dos programas municipais de atividade física, aulas ou quilómetros efetuados e gastos com treinamento desportivo. Tratamento de dados. Recorremos ao teste Kolmogorov Smirnov para avaliar a normalidade dos dados, a ANCOVA com 2 covariáveis, a idade e quantidade de atividade física, e a ANOVA para verificar a relação entre o investimento e os compósitos. Utilizámos o software informático SPSS com valores mínimos de significância de 0,05. Apresentação e discussão dos resultados. Na tabela 1 são apresentadas todas as variáveis do nosso estudo. Como podemos verificar, os participantes apresentam em praticamente todas as variáveis melhores resultados que os não participantes e em grande parte das variáveis com diferenças significativas, que são as variáveis que estão assinaladas a vermelho. As variáveis que estão assinaladas a vermelho, que são as que têm diferenças significativas, resultaram do instrumento da bateria de testes do Senior Fitness Tests. Em relação aos compósitos, como podemos verificar, os participantes apresentam melhores resultados também que os não participantes e com diferenças significativas na aptidão física e funcional e na saúde. Em relação à dotação financeira, apresentamos 3 gráficos, a relação do investimento com a composição corporal, a relação do investimento com a aptidão física e funcional e a relação do investimento com a saúde. Apenas se verificaram diferenças significativas no compósito de aptidão física e funcional entre os municípios de Évora e Arraiolos e entre os municípios de Évora e Viana do Alentejo. Nos restantes municípios e nos outros compósitos não se verificaram diferenças significativas. Conclusões. Concluímos que a gestão municipal dos 5 municípios em estudo conseguia, através da disponibilização de programas municipais de atividade física, influenciar positivamente o estado de saúde, de composição corporal e aptidão física e funcional da população idosa que participa regularmente nestas atividades. Em relação ao investimento, como verificámos, não existe um efeito direto do investimento nos indicadores avaliados, mas através dos nossos resultados podemos comprovar que as pessoas idosas que participam nos programas municipais de atividade física apresentam melhores resultados em comparação com as pessoas que não participam. O que significa que é muito importante continuar a investir neste tipo de programas e a disponibilizar estes programas. Referências bibliográficas. Apresento aqui 10 das referências bibliográficas que eu considerei mais importantes para a elaboração deste estudo. No entanto, foram utilizadas no total 30 referências bibliográficas, das quais 19 artigos científicos, 9 monografias académicas e 2 informação online.
Destas 30, 16 são de origem internacional e 14 de origem nacional. Muito obrigada pela vossa atenção.